A partir daqui, o nosso interesse devia se centrar prioritariamente em cima da cultura moderna, das suas origens, né, da sua caracterização e, fundamentalmente, naquilo que mais nos interessa, que é na sua destinação. E como é que o Brasil se situaria diante da modernidade, certo? Mas antes a gente precisa penetrar um pouco mais fundo nessa ideia de modernidade e saber como é que ela se origina e como é que ela se consolida. Essa caracterização da modernidade com uma cultura do tipo da dupla diferença ou científica, ela é apenas uma primeira aproximação. Nós vamos ver que precisamos entrar um pouco mais a fundo, detalhar um pouco mais essas características básicas da modernidade. Vamos imaginar, né, aquele rio heraclitiano que representaria a vida, né? Era um rio trinitário na concepção do Heráclito, né, já que tinha um pensamento, é um dos pais da dialética, então era um rio da identidade e da diferença, da síntese da identidade e da diferença. Vamos pensar um rio um pouco mais caudaloso agora, um rio que é síntese da identidade, da diferença e de uma segunda diferença. Certo? Então é a mesma ideia do rio, a mesma ideia do Heráclito, né? Só que um rio mais caudaloso. O que pretende a ciência? A ciência pretende aprisionar o rio, né? Criar uma cerca e aprisionar, e colocar essa realidade aqui, cuja metáfora é o rio, dentro de um certo enquadramento, dentro de uma visão teórica, dentro de uma burocracia, tá certo? Dentro de um modelo científico fechado. O que aconteceria com esse modelo com o correr do tempo, comparando com o curso do rio? Ele ia se afastar do curso do rio e acabar se tornando uma coisa marginal. Quer dizer, se eu sacralizar o sistema em determinado momento, seja uma teoria científica, seja uma estrutura burocrática, né, seja até um sistema de folha de pagamento, seja o que for, daqui a algum tempo essa coisa vai estar superada pelo próprio curso da vida, da história, tá certo? O nosso rio heraclitiano. E ela vai morrer. Então, isso, inclusive, já foi percebido, que a cultura científica é uma cultura da morte, tá certo? Ela é mortal. O sistema, a burocracia, ela é a lógica da morte, ela é governada por uma lógica da morte, tá certo? Bom, então, a conclusão que a gente chegaria é que é impossível uma cultura científica, né? Uma cultura que sacralizasse qualquer sistema, qualquer modelo, qualquer teoria, o que fosse, tá certo? Então, como pode sobreviver o sistema? Como pode sobreviver uma cultura do sistema? É impossível, mas pode sobreviver na forma de uma cultura da sistematicidade. Vou dizer, eu ponho um sistema, ele dá conta do rio, o rio se desloca e eu crio um novo sistema que dá conta do rio numa outra circunstância. O problema é que entre uma teoria ou entre um enquadramento e outro, não há passagem, porque a essência do próprio sistema é ser fechado. Então não há passagem de um sistema para outro. Então é absolutamente necessário incluir alguma coisa entre um sistema e outro. Eu tenho que incluir uma certa liberdade, uma certa capacidade de transcendência ao sistema. Certo? Então, essa cultura científica, ou a cultura moderna, ela quer o sistema, mas o sistema só é viável se eu mantiver alguma coisa que transcende ao sistema. Se eu criar, em suma, eu preciso do sujeito liberal, do sujeito do projeto, do sujeito da liberdade. Certo? Caso contrário, o sistema não sobreviveria. O que pode sobreviver é a sistematicidade. Então, é absolutamente necessário que entre um sistema e outro exija um sujeito que eu chamaria de um sujeito intervalar. Ele é um sujeito livre, certo? Ele é um sujeito dos direitos humanos, certo? É um sujeito que transcende o sistema. Certo? Então, ele não se pode negar que ele tem um certo grau de liberdade. Mas o grau de liberdade dele é condicionado ao restabelecimento de um novo sistema.
Se nós compararmos isso com o discurso ideológico, né, do self-made man, que tem uma ideia e cria uma empresa e ganha muito dinheiro, isso não foge da verdade. Apenas o corte é feito de uma forma, o discurso ideológico está no corte. Eu pego o sujeito, esse sujeito liberal, e pego um sistema. E digo que isso é o modelo da modernidade. Se nós abrirmos o foco, né, e enquadrarmos todo o processo de sistematicidade, o que é que nós vamos ver? Que esse sujeito existe, mas ele não é o começo, ele está entre dois sistemas. Ele está a serviço da perpetuação da sistematicidade. Ele é um sujeito intervalar. E essa ideia tem um pouco a ver com a ideia de sujeito intervalar do Lacan, certo? Não vou ocultar a origem da ideia e do nome, mas isso é a lógica fundamental da modernidade. Quer dizer, é o sistema com sujeito liberal. Quando os primeiros países, os primeiros grupos, os primeiros povos que adotaram a modernidade, e isso a gente poderia, isso começa dentro da própria igreja, quando senhora do poder temporal, né, ela tenta mudar a essência a essência trinitária de toda a teologia católica por uma visão sistemática, por uma visão aristotélica. Isso tem um momento bastante marcante, que é o prestígio que a Igreja dá a toda a teoria tomista. São Tomás de Aquino assinala exatamente essa passagem, que a Igreja abandona o trinitarismo, né, que é uma herança platônica, que foi reafirmado por Santo Agostinho, e refaz toda a teologia católica em termos de sistematicidade. Tá certo? Então é a própria igreja, é dentro da própria igreja que começa a modernidade nesse sentido de trocar o trinitarismo pela dupla diferença, pela aristotelização da teologia, certo? Mas esses países exatamente que adotaram essa posição, foi Portugal, Espanha, né, e parcialmente a Itália, esses países saíram na frente. Simplesmente é que essa lógica, essa sacralização do sistema leva à morte. Certo? A não ser que você crie um sujeito intervalar. E esse sujeito intervalar foi proporcionado, vamos dizer, foi sugerido, estabelecido pelo movimento protestante, né? Quando faz essa separação entre fé e razão. Deixou a ciência do lado, mas explicitou um sujeito que se contrapunha a essa razão, que é o sujeito de fé. Isso até muda um pouco a visão que a gente tem da relação da igreja com a ciência. O catolicismo romano sempre namorou a ciência, e namorava para poder controlar, né? E tinha uma certa desconfiança da ciência, mas sabia que era importante namorar a ciência, né? E a posição do protestantismo foi exatamente o contrário, quer dizer, nenhuma verdade científica vai abalar a fé. Eu posso separar os dois. E ao fazer isso, é que foi criada a modernidade, porque o problema não era a ciência, porque a ciência, a sistematicidade, era impossível, era inviável. O grande problema era criar o sujeito da ciência, o sujeito liberal, e isso foi feito pelo protestantismo. Recentemente, né, o Jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, fez um número dedicado ao John Ford, né, bastante interessante sobre toda a obra do cineasta, né? E tem e apresentou um pequeno texto sobre o que ele chama de herói fordiano, e o texto chama O Herói Fordiano é Messiânico. Vale a pena ler, porque é exatamente o retrato desse sujeito liberal. Que característica tem o herói fordiano? Quase sempre é um solitário, pois o isolamento e a autoexclusão social são o preço que ele paga pelo seu obcecado apego a determinados princípios, a identidade, tá? Seu senso de dever costuma beirar o fanatismo, algo messiânico. Acredita que pode purificar o mundo, reparar os danos do sistema, curar doenças do sistema, restaurar a honra, vingar crimes, aperfeiçoar a lei e impor ideias, restabelecer o sistema. Não teme a morte e é capaz de aceitar, claro, não teme a morte, não teme o D2, a lógica da morte, a lógica clássica. Não teme a morte e é capaz de aceitar
o mais extremo sacrifício por uma causa, e a síntese mais complexa e contraditória do homem fordiano. Um Ulisses sem Penélope, um missionário sem religião, um nômade a serviço do sedentarismo, um nômade, um alguma coisa da ordem do tempo, a serviço do establish, da espacialidade. Eu acho que é mais do que claro para caracterizar o que esse herói fordiano é exatamente o sujeito anglo-saxônico, o sujeito da ciência, o sujeito capaz de, no momento de afastamento entre um sistema e o rio, né, restabelecer de novo a sistematicidade. É interessante notar por que essa modernidade nasce exatamente no Ocidente, né? Se nós compararmos o mundo, tanto o Ocidente romano como o Ocidente bizantino e mesmo o Extremo Oriente, lá por volta, não vamos precisar data, mas em torno de 1200 até 1500, nós vamos ver que essas culturas estavam mais ou menos no mesmo nível e todas elas se caracterizavam por uma estrutura trinitária. Havia o cristianismo, né, do Ocidente, que seria trinitário, o cristianismo bizantino trinitário e o Extremo Oriente também trinitário. Eu acho que vale a pena apenas fazer uma referência a esses símbolos muito encontrados, né, entre os orientais, no caso do Yin e do Yang, né? Nós temos um círculo que representa a identidade, depois esse círculo é dividido ao meio, que representa a diferença, depois faz-se um furo em cada lado e faz com que a cor de um lado penetre de um lado e a cor de outro lado penetre no lado. Então, isso representa, assim, uma representação analógica muito clara da ideia da síntese da identidade da diferença. A mesma coisa com os círculos. Um círculo é a identidade, dois círculos a diferença e o terceiro ciclo, que engloba os outros dois, é a síntese da identidade da diferença. E isso não é demonstração, é apenas uma alusão, né? Uma alusão simbólica, mas mostra que essas três culturas, mais ou menos nessa época, por volta de 1200, estariam mais ou menos no mesmo pé. Qual a diferença que existiria? A rigor, o Extremo Oriente era perfeito. Esse esquema cabe perfeitamente no Extremo Oriente. O que aconteceria na área bizantina? Na área bizantina, esse trinitarismo tinha um defeito, quer dizer, existia um pai, em termos de religiosos, existia um pai, existia um filho e o Espírito Santo. Só que não havia ligação entre o filho e o Espírito Santo. Isso é uma questão que se veio chamar questão filioque, é se o Espírito Santo procedia do pai. E essa é uma questão fundamental, porque cria uma simetria. Se você não estabelece essa derivação do espírito também do filho, você não cria um triângulo, você não tem uma estrutura trinitária. Você tem uma estrutura que tem um ponto mais alto, um ponto central, e duas derivações que são o Filho e o Espírito Santo, que ficam na mesma posição, na mesma equivalência lógica, certo? E isso cria uma simetria. Cria uma simetria e retorna, né, a precedência para o pai. Então, é uma cultura que, no final, ela tenta chegar ao trinitarismo, ela não chega a ser uma cultura trinitária e ela volta a uma cultura unária, uma cultura, e isso vai dar origem à centralização, ao totalitarismo, coisa que nós acabamos de ver, assim, com bastante evidência com os acontecimentos da Rússia, certo? Então, dificilmente o Ocidente se derivaria, a modernidade nasceria no Oriente porque ela era a estrutura perfeita, era uma formação perfeita. Então, dificilmente daria origem a outra. A formação bizantina é uma formação pseudo-trinitária, ela não chegou nem ao trinitarismo. Como é que ela ia suplantar esse trinitarismo, né? No Ocidente, o Ocidente tinha o trinitarismo. No dogma, né, trinitário, fica muito claro que o Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho, tá certo? E isso cria uma trindade perfeita, né, que se compararia ao do Oriente. Mas o que tinha aqui no Ocidente? Além da cultura oficial, você tinha um contingente muito grande de judeus,
que dá cultura aí. Ora, se a cultura moderna é uma cultura científica, ela precisa desse sujeito da identidade, era exatamente numa área onde havia uma presença maior de judeus, é que mais provavelmente nasceria a modernidade. Não por causa da ciência, mas por causa da descoberta ou da explicitação do sujeito da ciência. Feita essa comparação entre o Ocidente romano, o Ocidente bizantino e o Extremo Oriente, que estavam mais ou menos no mesmo nível, nós vamos ver que o Ocidente romano tinha uma peculiaridade. Ele não era um tipo puro, porque era o trinitário, mas conservava uma formação cultural que nós podemos chamar de arcaica, que era a presença bastante significativa dos judeus. E mostra exatamente isso que nós já tentamos enfatizar, de que a probabilidade do novo sai exatamente daquilo que é marginal, de certa forma, ele é anômalo e não das formas já constituídas. Então, o Ocidente moderno, o Ocidente romano, exatamente é o que tinha mais probabilidade de gerar o capitalismo, por ser uma forma cultural, de certa forma anômala, onde não havia essa homogeneidade. Havia uma preponderância da cultura cristã, mas existia uma presença de uma cultura arcaica, que era a cultura judaica. E como o problema do Ocidente, como nós vimos, não era a ciência, né, isso era o novo passo necessário, né, era a cultura que certamente viria após a cultura trinitária, né? O grande problema não era esse. O grande problema era achar o sujeito para esse tipo de cultura, né? Que a gente já sabe que é uma cultura como puro sistema, é uma cultura que não tem probabilidade de sobrevida, né? Ela só pode existir como sistematicidade, e essa sistematicidade exige um sujeito intervalar. Se nós compararmos, né, a distribuição espacial, vamos dizer, da cultura medieval, ela era organizada em torno de feudos, né? E o feudo, por ser pertencer à esfera de uma cultura, da cultura da identidade, ele se definia não por oposição a um outro feudo, mas por semelhança, por identidade a uma cidade, o feudo absoluto, ou a cidade de Deus. Então, cada feudo era um feudo, não porque ele limitava com o feudo ao lado, mas porque ele era semelhante à cidade de Deus. E assim eram todos os feudos. E nessa circunstância deixava um espaço entre os feudos. E nesse espaço exatamente é que sobreviviam os judeus, onde foram formadas as feiras inicialmente, criadas as cidades, né? E criado, enfim, esse sujeito da modernidade, né? O espaço moderno é um espaço completamente diferente. Os países não são semelhantes a um país absoluto, um país divino. Eles se definem exatamente por fazerem fronteira com o país vizinho. Ao contrário do que se diz, né, costuma-se dizer, a modernidade é exatamente a reserva de mercado, a estabelecimento de alfândega entre um país e outro. Certo? Isso é que é exatamente característico da modernidade. Veja bem, se os judeus viviam entre um feudo e outro, na hora que se promove o ajuntamento de feudos, né, para formar um país, não para fazer um grande feudo, mas encontrar, né, num processo que só se estabilizaria com o encontro de uma outra formação, uma outra acumulação de feudos para fazer uma fronteira, o que ia acontecer com essa população que vivia entre feudos? Ela vai cair de um lado e de outro. Não tem mais intervalo, porque cada país ele só acaba quando o outro começa. Então não há esse lugar, esse espaço intervalar entre um feudo e outro. Entre um país e outro país existe uma linha. Então quem vivia nesse espaço intervalar vai cair de um lado e de outro, tá certo? E de uma certa forma vai proporcionar um outro mecanismo fundamental para a sobrevivência do capitalismo, que é o capitalismo financeiro internacional. Se o que caracteriza um país é formar um sistema, uma configuração fechada, e a identidade só existe dentro dele, tá certo? Quando o dinamismo de um país terminar,
e ele pode arrastar o capitalismo à perdição. Então é preciso que o capital migre para um outro lugar. Então o capitalismo só poderia sobreviver, quer dizer, a sistematicidade só podia sobreviver se tivesse como contrapartida um capitalismo internacional. Isso também dá uma advertência importante, né? Quer dizer, o capitalismo, sobre um aspecto ou de uma fase, ele é um capitalismo nacional, né? Mas ele necessariamente precisa de um capitalismo internacional para quê? Da mesma maneira que entre um sistema e outro precisa haver um sujeito intervalar, né? Entre um centro dinâmico e outro é preciso que haja um mecanismo de fluxo de capital. Então, esse capitalismo internacional é exatamente a contrapartida do capitalismo nacional. Quando se diz, né, que nós estamos entrando numa fase de internacionalização do capitalismo, isso aí é quase sinônimo da falência do capitalismo, porque esse capitalismo internacional, ele é complementar, ele faz uma função suplementar, né, ao capitalismo nacional. Se acabar o capitalismo nacional, acabou o capitalismo internacional. É o suicídio do capitalismo. Então, essa ideia de que o capitalismo está ingressando numa nova fase de total internacionalização não significa um novo tipo de capitalismo, mas o fim do capitalismo. Certo? Sem capitalismo nacional não há capitalismo internacional. Ou se esse capitalismo internacional assume proporções muito, muito grandes, né, em relação aos capitalismos nacionais. E isso nós vamos ver dentro de pouco tempo, esse tipo de conflito entre capitalismo nacional e um capitalismo internacional que se agiganta. E que é prenúncio do fim do capitalismo e não de uma nova era do capitalismo. Vale a pena aqui nós entrarmos num outro tipo de consideração. O que nós estamos chamando de modernidade? A modernidade está caracterizada pelo pensamento do sistema, que nós caracterizamos como da dupla diferença, e com aquele pensamento da identidade, ou do projeto, etc. E estamos excluindo a diferença e a dialética. Estamos excluindo o inconsciente e a história. Certo? O que foi feito disso? Certo? O que foi feito da cultura grega e da cultura cristã trinitária? Isso já existia. Certo? Então, como é que a modernidade se ouve com esses dois tipos de formação culturais? Né? Então, nós vamos ver um fenômeno extremamente interessante. Na mesma época em que se afirmava a cientificidade, né, o sistema, a burocracia e o indivíduo liberal, o indivíduo dos direitos humanos, é a mesma época em que se dá um processo de caça às bruxas. Ora, nós caracterizamos essa posição de identidade dupla diferença como uma afirmação da masculinidade. Certo? Então, se o capitalismo só afirma essas duas posições, ele tem que recalcar as outras duas posições, o que significa recalcar o feminino, né? A lógica da diferença e a lógica da identidade de diferença ou a dialética. Então, e por isso que nós vamos ver uma quase simultaneidade entre a afirmação da racionalidade, né, e da modernidade com um processo inquisitorial de caça às bruxas. No fundo, isso era fundamental. Era preciso, para ressaltar a masculinidade, que se recalcasse a feminilidade. E o processo de caça às bruxas é exatamente isso. Ele visava, né, de certa forma, esfriar as mulheres, né? Fazer com que o homem não pensasse em bobagem, entendeu? Então, é isso que está no pensamento, principalmente calvinista. Então, era preciso esfriar o desejo do homem. E como o desejo é um desejo de reconhecimento, a melhor forma de matar esse desejo no homem é matar o desejo na mulher. Então, todo esse processo de caça às bruxas é quase que simultâneo a esse processo de afirmação da modernidade. Ele é absolutamente funcional, ele não é uma anomalia, não. Ela era absolutamente necessária, né, fazer emergir, né, a identidade e a dupla diferença, a cientificidade e o recalcamento das duas posições que representariam, de um lado, duas posições femininas, uma representando o inconsciente, o desejo, e outra representando a história. Quer dizer, de uma certa forma, o capitalismo nega o desejo para se afirmar, vai negar o desejo e vai negar a história.
essas duas posições, que são posições femininas, são recalcadas. O recalcado não significa que ele desapareça, ele é recalcado, mas ele volta. Certo? Então, num primeiro momento, o capitalismo deixa que isso volte de uma forma degenerada. Quer dizer, e a primeira volta, né, a primeira incorporação deformada da história, né, é fazer com que essa história venha na forma de uma história calculável. Né? Então, basta pensar, basta a gente observar o que é uma empresa hoje, o que norteia uma empresa é o cálculo da taxa de retorno do capital. Para qualquer projeto, nós precisamos fazer o cálculo da taxa de retorno do capital. O que nós queremos fazer isso? Nós queremos calcular o futuro. Tá certo? E esse futuro que é a acumulação de capital. Então, essa posição, né, que foi recalcada da história é que volta exatamente sob a forma de capital. Quer dizer, é a história degenerada, desnaturada, a história como pura acumulação, como acumulação de capital. E isso é uma das posições, é exatamente isso que o Marx faz, é explicitar não aquelas características óbvias da modernidade, que é a racionalidade e o espírito de iniciativa, mas aquela posição recalcada que é a história que está presente sob uma forma degenerada de história calculável, história da acumulação de capital. Então, essa história recalcada e depois reincorporada à modernidade de uma forma desnaturada, que nós estamos caracterizando como calculada, vale dizer que a história, em vez de ser alguma coisa de original, passa a ser alguma coisa que traz o previamente calculado, caracteriza exatamente uma primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo acumulativo, que teria vigido até o início desse século. Mas ainda resta a pergunta, o que foi feito na posição da diferença, na posição do desejo? Essa posição foi abandonada, foi recalcada e, modernamente, com o esgotamento, né, desse processo de acumulação, ele precisou lançar mão dessa outra posição. Era preciso incorporar também essa posição do inconsciente ao próprio processo de modernização, o processo capitalista. E isso veio, como esse lugar é o lugar do inconsciente, ele é recalcado e depois recuperado de uma forma também desnaturada como desejo domesticado. E o capitalismo entra então nessa fase, né, praticamente característica do século XX e que se aguça depois da guerra, do capitalismo consumista. O dinamismo não vem da produção, não vem do processo de acumulação, mas sim de um controle sobre o desejo, né? Nós passamos a ter um desejo domesticado e com isso se completa praticamente o capitalismo. Isso dá a entender, inclusive, porque a razão da falha das propostas marxistas e comunistas, tá certo? É porque elas fazem a crítica correta do capitalismo tendo como motor oculto a acumulação de capital. Mas isso o capitalismo não tinha se esgotado. E segundo a própria previsão do Marx, nada se renova antes de esgotar todas as suas possibilidades. E o capitalismo não tinha esgotado. Tá certo? O capitalismo ainda tinha um outro elan, que era a incorporação do inconsciente à criação de um capitalismo que nós podíamos chamar de capitalismo consumista, aonde o dinamismo está fundamentalmente não no processo acumulativo, mas no processo de controle do desejo ou do marketing. E é isso que a gente vê por todo canto, tá certo? E com isso se completam as possibilidades da modernidade. Agora não há como ter maior possibilidade de sobrevivência, ele esgotou todas as possibilidades. O lugar dessa crítica, obviamente, foi feito a partir de Freud, que analisou exatamente a questão do desejo. E é isso que permitiu a compreensão do processo, né, de modernização na sua totalidade. Eu voltaria à questão do sujeito da ciência, que eu estou considerando como fundamental. Quer dizer, a modernidade foi primeiro instituir a sistematicidade, né, a cientificidade, mas ele só se consumou na medida em que se encontrou o sujeito adequado para isso, aquele sujeito intervalar.
O sujeito que se situava entre um sistema e outro e permitia a sobrevivência não do sistema, mas da sistematicidade. Era óbvio que existiam duas posições recalcadas. E então existiriam duas outras possibilidades, duas outras propostas de sujeito para a ciência. Não só o sujeito liberal, o sujeito do projeto, mas haveria uma proposta do sujeito que fosse a síntese da identidade da diferença, vale dizer, do sujeito comunitário ou do espírito. E isso gerou uma alternativa, um lugar de crítica, uma alternativa, vamos dizer, uma pseudo-alternativa ao capitalismo, que era preservar a ciência, mas trocar o sujeito individualista pelo sujeito coletivo. Vale dizer, vamos fazer ciência, mas o sujeito da ciência vai ser um sujeito coletivo e tudo vai funcionar em proveito desse sujeito coletivo. Tá certo? Isso é a posição jesuítica e a posição de toda a esquerda. É a proposta da esquerda ao capitalismo. A substituição do sujeito individual pelo sujeito coletivo ou pelo espírito coletivo. Tá certo? A matriz disso é o jesuitismo e todas as formas propostas de reforma social de tonalidade de esquerda, em que a matriz é o jesuitismo, mas se enquadra o socialismo, o comunismo, etc. Até não precisa nem explicar muito. Quando a gente fala assim, que o socialismo, o comunismo, é um socialismo científico, o socialismo científico, o socialismo se refere à comunidade, científico, à ciência mesmo. Tá certo? Então fica bastante claro qual a natureza da proposta de esquerda. É a substituição do sujeito individual pelo sujeito coletivo. Mas a gente tem uma outra possibilidade, que é um sujeito inconsciente, um sujeito romântico. Não é um sujeito de projeto, nem esse sujeito coletivo. É um sujeito que eu estou chamando de sujeito pentecostal. Quer dizer, é aquele sujeito que faz as coisas, movido por valores inconscientes, valores compartidos pela comunidade, vale dizer, pela cultura, e que a gente podia chamar de sujeito romântico. Então, nasce a possibilidade também de criação, de uma alternativa à modernidade, do capitalismo moderno, tendo sempre a ciência, mas trocando o sujeito da ciência pelo sujeito romântico. Essa é a solução que você podia chamar de pentecostal ou solução fascista. E o time dessas coisas acompanha o time exatamente, quer dizer, a posição jesuítica aparece tão logo aparece a acumulação de capital. E só quando o capitalismo começa a incorporar o inconsciente, começa a ser um capitalismo não de produção, mas de consumo, um capitalismo de marketing, e ele necessariamente vai agredir o inconsciente, ele vai agredir a cultura. Então vai suscitar essa alternativa, que é a alternativa fascista. Certo? Que no fundo é uma reação. Não precisa nem explicar muito, o ministro mais importante no fascismo é o ministro da propaganda. Isso dispensa qualquer explicação. Certo? Isso é uma reação contra o capitalismo, um capitalismo que agora necessariamente ele não mexe só na economia, ele mexe na cultura, ele agride a cultura para poder sobreviver. E isso suscita esse tipo de reação fascista. Se vocês olharem com cuidado, nesse esquema que nós estamos apresentando, nessas duas alternativas há uma mudança da relação da flecha que une o sujeito com a ciência. No caso da modernidade paradigmática, anglo-saxônica, existe a ciência e uma seta em direção ao sujeito, mostrando que esse sujeito é um sujeito tributário da ciência. Então, essas outras duas soluções, tanto a esquerda como a direita, a comunista, ou fascista, como vocês quiserem, a jesuítica e pentecostal, eles trocam o sujeito, mas também mudam a direção da seta. Há pressuposição de que a gente poderia criar um sujeito para a ciência, mas que comandasse a ciência e não fosse um sujeito tributário. E essas duas soluções se mostraram historicamente inviáveis exatamente porque é impossível a reversão dessa seta. A lógica da ciência é uma lógica mais avançada. Então, quando a gente pretende criar uma comunidade dominando a ciência, acaba havendo uma reversão. A ciência é uma burocracia,
usando a população, fazendo um controle ideológico da população para se manter. Da mesma maneira, na solução direita, a ideia é fazer a ciência trabalhar para o sujeito romântico. Daí a pouco, pela própria força da lógica da ciência, você tem uma burocracia, um aparelho de Estado, usando o inconsciente, a propaganda para se manter. Então, as duas soluções, tanto a esquerda como a direita, elas pervertem. É impossível reverter essa determinação da ciência em relação ao sujeito. E aí era o caso de perguntar, bom, e o capitalismo? Não tem problema. Esse aí não vai perverter porque ele é a perversão. Esse sujeito é um sujeito tributário. Por definição, ele é um sujeito. Ele só está ali para preservar a sistematicidade. Isso é um pouco melancólico, mas mostra que não há saída nem à esquerda nem à direita. E a história acabou de provar, com os últimos acontecimentos, provar que essas duas soluções são inviáveis. Aí, e isso pode-se daí concluir, bom, então não tem salvação, quer dizer, isso é o fim da história, não. Como nós mostramos, isso é a cultura do tipo científico, a cultura D2. Mas há uma possibilidade de uma outra cultura, que é uma cultura que seja a síntese da identidade e da dupla diferença. Então, todo esse discurso ideológico do fim, né, do fim da história, quer exatamente ocultar, né, velar essa possibilidade. Mas isso é um puro discurso ideológico. Realmente não há saída à esquerda nem há saída à direita, mas há uma saída para frente, ou se vocês quiserem, para cima. E é isso que de toda maneira os tardes tentam ocultar. E por isso a necessidade desse tipo de reflexão um pouco mais profunda, não tão imediatista, né, de natureza mais cultural do que econômica, para que fique evidente que há uma saída. Para que nós possamos entender um pouco melhor o momento atual da modernidade, responder a pergunta sobre se estamos entrando numa pós-modernidade ou no esgotamento da modernidade, acho que valeria a pena fazer uma pequena digressão sobre dois conceitos que muito utilizados pela sociologia alemã, que é de cultura e civilização. A ideia de cultura seria aquela de que ela constitui um momento criador, né, de um novo modo de vida, etc. E a civilização seria uma espécie de universalização daquilo que é a essência quase que funcional do que foi produzido por essa cultura. Isso talvez, com uma regra de 3, a gente possa entender isso. A cultura grega, então, não a civilização, mas a cultura grega, estaria para a civilização helênica ou romana, vale dizer, aquela formação social que dá uma horizontalidade à criação grega, à cultura grega, certo? Da mesma maneira que a cultura científica estaria para a civilização informacional. Quer dizer, haveria um momento cultural, criativo, que seria aquele primeiro momento da modernidade, que vai desde o início da descoberta científica, da afirmação da ciência, né, até esse momento de maturação do capitalismo, em que ele sai da fase de capitalismo produtivo para uma fase de capitalismo consumista e passa a praticamente dominar o mundo. A partir daí, estaria esgotado, vamos dizer, o poder criador da modernidade. Ela passa a ser um processo horizontal, né, universalizante, sem grande criatividade, que seria exatamente aquilo que a gente estaria vivendo hoje, da informatização global, da globalização. Resumindo, a cultura grega estaria para a civilização helênica romana, assim como a cultura científica estaria para a civilização informacional ou para a globalização. Isso eu acho que deixa bastante claro, né, que nós estamos vivendo uma fase de esgotamento da modernidade e não de criação de uma pós-modernidade. A pergunta que se colocaria, né, o que a gente pode apontar como característica básica dessa cultura por vir, vale dizer, a cultura que sucederá a modernidade, que será então a cultura logicamente caracterizada por essa síntese da identidade da dupla diferença, vale dizer, aquela cultura
que seria uma cultura não mais castradora, aquela que criaria o espaço para a plena realização do homem, porque desde o início nós colocamos que todos os homens eram iguais, porque eram capazes dessa lógica comunitária, certo? Então essa cultura por vir, teria com característica fundamental de deixar de ser uma cultura castradora, porque ela estaria exatamente à altura, né, das potencialidades do homem. Isso seria uma característica básica. Vale a pena aqui a gente entrar um pouco mais em detalhes sobre a relação entre o indivíduo e o coletivo. Né? Nós podemos colocar de um lado, né, aquelas culturas, a sequência, né, das lógicas do indivíduo. Ele seria capaz do pensamento da identidade, do pensamento da diferença, do pensamento dialético da identidade da diferença, e assim sucessivamente. E a mesma sequência nós poderíamos colocar do lado da sociedade. A sociedade também teria um momento da identidade, um momento da diferença, etc. Quando nós compararmos essas duas sequências, o que é que nós vemos? Vamos pegar o caso da cultura medieval. É uma cultura caracterizada pelo trinitário, né? Pela síntese da identidade e da diferença, né? É a cultura do espírito. Então, isto marcaria a cultura, quer dizer, dentro das representações culturais, esse momento tem que estar representado, ele é uma realidade, né? O momento da diferença também. E o momento da identidade é uma impossibilidade para o coletivo. Por quê? Porque o coletivo é exatamente, no mínimo, dois. Então, a identidade é uma coisa que, por definição, ele não possui. Pela própria essência, o coletivo não tem identidade. A identidade é uma coisa impossível. Ela precisa ser produzida a partir de outra identidade. Se nós agora olharmos o lado do indivíduo, ele necessariamente, por ser indivíduo, ele tem identidade. Ele teria diferença. O que ele não teria? Ele não teria, no caso medieval, essa capacidade de manipulação da identidade com a diferença, porque isso é que está marcando exatamente a cultura. Certo? Então nós teríamos, de um lado, do lado do indivíduo, aquela lógica de maior nível como um lugar vazio. E do lado do coletivo, também por essência, né, a falta da identidade. Então, como se articularia indivíduo e sociedade? Certo? Necessariamente, a decisão coletiva, o do coletivo, tem que ser produzido a partir do pessoal, porque o ou a consciência, esse sentido de identidade, só existe do lado do indivíduo. E, de outro lado, o nível mais alto daquela cultura, o sujeito não tem, porque aquilo é uma prerrogativa da cultura. Então, tem que ser produzido a partir de uma caracterização coletiva. No caso da cultura medieval, seria a lógica, a síntese da identidade e da diferença. Certo? E isso permite que a gente entenda como é que se articula o indivíduo e sociedade. Tá certo? O indivíduo e o coletivo. Então, é preciso que haja uma produção da identidade coletiva, né, através dos indivíduos. E isso é feito, numa época medieval, exatamente por um processo de luta, pelo conflito que acaba dando uma resultante. Então, o processo de produção da identidade coletiva seria dado exatamente por um processo dialético. Em contrapartida, como é que o indivíduo se inseriria na cultura do espírito? Tá certo? Através de quê? De uma identificação. Ele tem que se identificar com o espírito da época. Ele se realiza na medida que ele se identifica. Então, nós teríamos exatamente um esquema absolutamente simétrico, né? Onde a produção da decisão coletiva ou da identidade coletiva feita através de um processo dialético. E a produção do nível mais alto do indivíduo, né, aquilo que o caracterizaria como membro daquela cultura, realizado por uma identidade. Por uma questão de simetria, o nível médio, intermediário, né, entre a diferença individual e a diferença coletiva, haveria uma espécie de determinação mútua através de um processo de diferenciação. É fácil compreender isso, nós passamos agora para a cultura moderna. Na cultura moderna, estaria em jogo do lado do indivíduo a identidade, a diferença e a dupla diferença. E do lado
né? Do coletivo, a mesma coisa. A identidade, a diferença, a identidade com a diferença e a dupla diferença. Certo? Como é que se produziria a identidade coletiva? Através de um processo não mais dialético, mas de um processo do tipo D2, de um processo de cálculo, de um processo lógico. E isso por um processo contábil. E isso aí é o que significa eleição, é a decisão coletiva através de uma contabilização. Certo? Em contrapartida, o indivíduo, para ser um indivíduo moderno, ele precisaria se identificar com aquilo que caracteriza a modernidade, que é a sistematicidade. Então, ele se identificaria ao sistema, ou a um papel dentro do sistema, um papel social. Quer dizer, o indivíduo hoje, ele não, na sociedade moderna, ele não é culto porque ele se identifica com o espírito. Ele é culto porque se identifica com os diferentes papéis que a sociedade lhe propõe em termos de sistema. O pessoal tem necessidade de te enquadrar de alguma maneira. Entendeu? Você precisa pertencer a uma empresa, você precisa pertencer a uma família, pertencer a um clube, uma nação precisa ser membro do FMI, precisa ser membro da FIFA, etc. Certo? Então há uma simetria perfeita entre as duas coisas. No caso da modernidade, né, nós teríamos a nível, por uma questão de simetria, a nível da diferença ou do desejo, né, haveria uma determinação do desejo coletivo a partir do desejo individual. E isso teria que ser feito por um processo dialético. Isso é exatamente a competição, a ideia de mercado. Né? Aquela mesma lógica que determinava, né, a decisão coletiva, ou do coletivo, na cultura medieval, hoje ela está deslocada para a produção do desejo coletivo, para a demanda. É o problema do mercado. A nível da lógica da identidade e da diferença, isso aqui representa exatamente o capital. E a maneira do indivíduo participar dessa sociedade, né, a nível do capital, é numa forma de ter um pedaço do capital. Certo? Então, o que é um indivíduo moderno? É um sujeito que contribui para a decisão coletiva através do voto, de uma forma contábil, contribui para a formação do desejo coletivo através do mercado e da competição, tá certo? E é produzido pela coletividade através da participação ou da apropriação de um pedaço de capital e consuma sua participação na sociedade pela identificação com os papéis sociais disponíveis. Isso permite que a gente tenha uma antevisão do que vai ser uma sociedade que nós chamamos de tipo quinquitário. Então, tanto do lado do indivíduo como da sociedade, nós teríamos operando, né, um pensamento da identidade, um pensamento da diferença, um pensamento da identidade da diferença, um pensamento da dupla diferença e, finalmente, um pensamento da identidade com a dupla diferença. Certo? E o indivíduo, para ser um sujeito culto, ele teria que se identificar com essa espécie de cultura coletiva que é da família do espírito, mas num sentido muito mais amplo do que o espírito medieval. E do ponto de vista da sociedade, né, da decisão coletiva, ela já não vai poder ser feita como era na Idade Média, através da luta, do conflito, nem na cultura moderna, através da contabilidade. Ela vai ser feita por um processo muito mais complexo, né, onde a contabilidade pode ser um elemento, mas não é aquilo que é decisivo para a formação da vontade coletiva. Em compensação, né, o cálculo, a lógica do cálculo, a lógica formal, a lógica da dupla diferença, vai mediar o desejo, vai ser o modo de produzir o desejo coletivo através do desejo individual. Vai dizer, vai acabar a competição no mercado e vai ser substituído pelo planejamento. E todo o processo de informatização hoje da sociedade caminha exatamente nesse sentido. Na medida que ele se completar, ele vai viabilizar o planejamento em termos do que chamamos de planejamento econômico. Certo? E a dialética vai se deslocar para um nível superior, exatamente vai ser o mediador entre a ideia individual e a ideia coletiva. Tá certo? Então, o que nós vamos ter competição, sim, mas não uma competição econômica. Nós vamos ter uma competição de ideias.
Isso dá um panorama assim, bastante rápido de alguns traços que a gente já pode vislumbrar daquilo que será a nova cultura, a cultura que vai suceder à modernidade.